Mas, Wellington, o terror das urnas, vamos começar pelas urnas, o terror das urnas. Bola com você. Rubão, todos nós sabemos que em novembro os Estados Unidos da América têm eleições de meio de mandato. E eu sempre falei isso aqui com você, a estratégia de Vladimir Putin em relação ao Ocidente é de destronar as elites e os governos. Então, e também nós falamos aqui, há mais de 2 meses, que o que restaria à NATO em relação à Rússia seriam atos da estratégia de guerrilha. Eu até mencionei, expliquei o que era uma guerrilha e o que era técnica de guerrilha aqui naquela live, você deve recordar disso. Quando destroem assim, uma ponte, por exemplo, e a imprensa toda fica falando que se a Rússia não contra-atacar com muita força agora, vai mostrar fragilidade, etc., só ratifica, só confirma o que eu e você estamos falando aqui todos os domingos. Querem ficar livre de Zelensky, mas querem que seja Putin a fazê-lo. Mas Putin não vai fazer. Putin vai aí sangrando todos eles aos poucos. Putin vai todos os dias tirando a paz, produzindo caos, destruindo as economias. Essa semana, assim, destronaram os Estados Unidos da condição de potência única, hegemônica do planeta, através da OPEP+, a OPEP+, que, quando reduziram em 2 milhões de barris de petróleo a produção, que o apelo dos Estados Unidos, ou quase a tentativa de imposição, era de aumentar em 1 milhão, ou seja, uma diferença aí de 3 milhões, as pessoas estão deixando de falar sobre isso, né? Pediu 1 e levou 2, então são 3, né? Dentro da expectativa que foi criada. São 3 milhões nessa expectativa e a realidade, entre a expectativa e a realidade. Então, Rubem, tudo isso, rapaz, fragiliza Biden internamente também. Porque a inflação dos Estados Unidos, Rubão, é uma inflação verdadeira, certo? Porque os preços dentro dos Estados Unidos estão aumentando em todos os produtos. Em todos os produtos. Aí ficam dizendo aqui que deu uma rápida melhorada na bolsa de não sei o quê. Isso aí é o que eles chamam de artificialmente criados para que quem tem ações possa vender rapidamente com uma perda menor. Mas não tem nenhuma projeção otimista para as economias ocidentais, especialmente a economia interna dos Estados Unidos nesse momento. Até mesmo porque a expectativa dos norte-americanos de transformar a Europa num sequestrado e usar a tática da extorsão para que a Europa fique comprando tudo dos Estados Unidos a preços altíssimos, até Emmanuel Macron, aquele pigmeu, já falou que Noruega e Estados Unidos não podem querer vender a preços de guerra, que tem que ser a preços melhores. Ou seja, a situação vai produzir um racha interno, a situação vai produzir uma impossibilidade do bloco da União Europeia caminhar unido e defendendo as mesmas bandeiras, porque são incompatíveis, os interesses são incompatíveis. E nos Estados Unidos da América, tudo isso vai ser refletido nas urnas. Por isso que Vladimir Putin não vai simplesmente, de uma hora para outra, apertar um botão e sair destruindo tudo. Porque ele pode, sem destruir tudo, transformar todo o cenário geopolítico dentro da expectativa da Rússia e dos países parceiros, porque não vamos aqui falar só sobre Rússia. A Rússia não está sozinha nessa brincadeira. Sabemos que tem China, sabemos agora que os países da OPEP estão com ele, os países dos BRICS, incluindo o Brasil que votou
em defesa da China e em defesa da Rússia na mesma semana. E isso tudo mostra que os Estados Unidos da América vão perdendo a força e internamente Biden vai se desgastar e tem sido, na minha visão, o Vladimir Putin o melhor cabo eleitoral do partido de Donald Trump para essas eleições de novembro. Por isso que as eleições de novembro dos Estados Unidos da América, dificilmente nós teremos um resultado diferente que não seja a derrota do partido do Joe Biden. Por enquanto é isso aí, Rubão, mas eu volto a falar mais. Sim, é claro, a gente sempre fala sobre isso aí. Existe o verdadeiro general inverno, né, para os Estados Unidos são suas eleições internas, principalmente para o partido que está dentro do governo. E tanto eu como o Wellington, dentro da rede de informação que a gente tem, a gente bate bola a semana inteira, há um descontentamento muito grande da ala dura do Pentágono com as ações dos Estados Unidos. Inclusive, há uma corrente muito forte dentro do Pentágono sobre o ataque ao Nord Stream 1 e 2 e a ponte. Inclusive, todos os dois ataques, de uma certa forma, feitos por incompetentes, porque deixaram uma tubulação Nord Stream 2 ligada. Então, pronto, eles podem ir lá e destruir de novo. Podem, mas o negócio vai pegar. Hoje, foi até o Wellington que me falou, o Medvedev estava lá visitando a fábrica dos Avangard e fazendo um marchand. Bem, o Avangard, para quem não sabe, é um planador nuclear que é lançado por um Sarmat e, quando ele chega lá na estratosfera, ele desce a apenas 35 mil quilômetros por hora. Né? Ele é uma bola de plasma. Ele sozinho, sem explosivo dentro, já faria uma desgraça. Pela energia cinética que ele tem dentro dele e mais a temperatura. Ele faria uma festa, mas só que ele vem carregado. Hoje só ambos os bandos têm arma de dissuasão. Só que hoje o iFood russo é muito melhor. A capacidade, o delivery, a entrega. Olha só, eu estou querendo um míssil Sarmat aqui no apartamento tal, perfeitamente. Os Estados Unidos têm dificuldade de entregar. Eles não. Eles vão a qualquer lugar. Então, já se mostrou isso na Ucrânia. E todo mundo pergunta por que o Putin não atacou toda a infraestrutura da Ucrânia. Olha, motivo para isso ele tem. Não tenha dúvida. Quais são os motivos? Basicamente, não sei. Posso suspeitar. Podemos suspeitar nós aqui. Mas tem muito a ver com tudo isso aí. Aqui um palpite da gente interno que, vamos dizer assim, que a Rússia e o Putin vê com muito bons olhos o Partido Republicano de volta ao poder. Que o Partido Republicano continua sendo adversário da Rússia. Mas, durante todo o período da Guerra Fria, havia muito respeito, porque, efetivamente, o Partido Republicano é feito por muitos militares de carreira que sabem o peso, tá? O peso do campo de batalha e sabem o que um país pode pagar por aquilo. Ou vocês acham que aqueles generais travestis, aqueles generais gays, aquela turma identitária que o Biden colocou para comandar as Forças Armadas Americanas, entende alguma coisa disso? O identitário não entende de nada. Ele só entende de advogar a favor dele em qualquer lugar que ele esteja. Dele e daquela turminha dele. Então, realmente, o peso das eleições, e para a Rússia seria muito bom uma racha interna. Só para dar 2 números aqui
para o Wellington aqui, já está. A reserva de petróleo dos Estados Unidos hoje é a mais baixa nos últimos 40 anos, tá bom? E o Biden ainda vai ter que ser obrigado a pegar 2 milhões, né? Vai ter que tirar 2 milhões dela por dia para equilibrar nos próximos 30 dias. Isso já deixa um rombo e piora a situação geral. A inflação é a maior dos últimos 41 anos. A inflação americana, a meta dela era 2%, os números mais negativos, e está beirando os 10%. Já bateu 10%. 9,1% era em julho. Isso daí não é a inflação anual, não. É a inflação do ano. Isso quer dizer que pode chegar no final do ano em 12%, 13%. Isso é guerra civil lá. Isso daí é guerra civil. A taxa Selic deles, tá? A taxa Selic deles está a 3%. Um absurdo. Para quem tem uma dívida confessada de 30 trilhões de dólares, você vê o que isso significa dentro das contas. Por isso que há um desequilíbrio em todas as contas. Então, aqui você leva tudo. Rodrigo, deixa eu só ler uma pergunta aqui. Rodrigo Benevenuto, obrigado pela colaboração. Rubão, Wellington, se possível, comentem sobre o poder destrutivo do Poseidon e qual a altura de tsunami que gera onde os possíveis locais que Putin pode morar. Né? Olha só, a altura do tsunami pode chegar a 200 metros. O poder de destruição de um Poseidon pode chegar a 100 megatons. 100 megatons são 100 milhões de toneladas, 100 milhões de toneladas de TNT. Você pega um centro, um epicentro, você marca 200 quilômetros de diâmetro e aquilo ali vai desaparecer do mapa. Ou seja, se entrar dentro da Baía de Nova York, calcula-se em 20 milhões de mortos. Um só. Não. Mas pode deixar que o Sarmat faz o mesmo papel, só que de outra forma. Então, o poder de dissuasão da Rússia é muito grande. O pessoal está querendo brigar com a Rússia, mas sem que a Rússia dê um soco neles. Vai estar difícil. Está difícil. Sabe aquele cara fortão calado? Você fica provocando ele, provocando, até que você acha que o cara nunca vai ter um acesso de fúria. Eu vi isso uma vez, o Wellington. Deixa eu ver se Marcão do vôlei está assistindo. Marcão do vôlei é um troglodita de 1,90 m de altura por 5 metros de largura. Né? Ele era para lutar MMA, mas jogou vôlei. Né? Então, Marcão, meu amigo, Marcão é isso tudo e é mais doce que meu filho. Marcão, nunca na vida eu vi Marcão levantar um dedo, com exceção de um dia. Ele estava apitando um jogo de vôlei naquela cadeira de vôlei e uma turma de um colégio começou a encher o saco dele de um distrito aqui de Itaboraí. Tinha uns 8 ou 10. A pivetada, o cara... Pivetada não, homem feito já, todo mundo com 17, 18, 19 anos, e Marcão lá, e xingaram o Marcão de tudo quanto é jeito. E Marcão quieto. Marcão quieto. Aí o pessoal continuou. Rapaz, daqui a pouco ele deu um pulo lá de dentro da cadeira, bateu no chão assim e levantou, igual a filme. Né? Quando o nego viu a largura do negão, porque o Marcão ele é aquele... ele tem aquela cor de... Eu acho que Marcão é mais índio do que negro. Negro, branco e índio. Marcão é foda. É o seguinte, rapaz, ele virou e falou assim, vem todo mundo! Quando vira o cara, correu tudo, tinha uns 8 ou 10. Então é isso que você faz quando mexe com gente calada, gente quieta. É o que está acontecendo. A Rússia está no estoicismo, aturando tudo. E tem gente que perde a mão. Os republicanos não perdem essa mão. O Pentágono, o lado republicano, não perde essa mão, porque sabe o risco que tem do outro lado.